Olá a todos, estamos iniciando o programa Consciência e Evolução. Sou Moisés Ezagui e o nosso programa fala sobre comportamento e espiritualidade. Eu estava lembrando agora, antes de começar o programa, que eu fazia um programa em Itatiba. Itatiba é uma cidade do interior de São Paulo, né? E esse programa era feito às 8 horas da noite, né? Ele era um programa de 1h30, mais ou menos, né? E aí a gente tinha que ir para lá e fazer o programa num determinado dia da semana, né? Acontece que a coisa era bem interessante, né? Porque a pessoa que me acompanhava, né? Ela fazia assim, ela passava na minha casa e a gente ia para Itatiba para fazer um programa de rádio lá, né? Bom, e toca aí, né? Toda semana a gente ia fazer o programa e o programa era uma coisa bastante importante para nós, né? É importante pelo seguinte, porque você toma contato com um veículo de comunicação, né? Onde você vai trabalhando e vai falando coisas que às vezes ajudam muito as pessoas, né? E eu senti essa importância nesse trabalho que eu fazia, né? Eu senti essa importância. É óbvio que o trabalho era feito com muita energia, né? Imagina, você poder falar para o público, né? E eu com aquela vontade de falar coisas muito boas, né? Mas aí, um dia, na rádio, a gente abria o microfone e ficava aberto para o público, né? E um dia na rádio, eu falando, e uma pessoa disse assim: Moisés, eu preciso que você me dê uma opinião, né? Foi uma coisa assim, que nasceu do coração dela, né? Porque às vezes você fala coisas no ar, né? E ela falou, eu vou falar o meu nome, e aí eu falei, olha, depende do que você for falar, é melhor você não falar o seu nome, né? Porque num local que é pequeno, numa cidade pequena, todo mundo vai te conhecer. E ela falou, não, mas não tem problema. Eu falei, não fale o seu nome, conte a história, né? E aí a gente conversa. Ela falou, então tá bom. Então era uma mulher. E ela disse o seguinte, falou, olha Moisés, é o seguinte, eu acho que eu estou sendo traída pelo meu marido. E eu fiquei escutando o que ela estava falando, né? Ela dizendo como é que aconteciam as coisas, né? Que o marido saía de um determinado horário do trabalho, mas chegava muito mais tarde, né? Que às vezes chegava alcoolizado. E eu falei, nossa, isso é uma coisa que deve estar trazendo muito sofrimento para ela. Mas o maior sofrimento seria ela se identificar, né? Para o público, e aí todo mundo ia... e o pior, se não for verdade também, né? E se for o marido tivesse apenas no estado de fuga, né? E ela inferindo que ele estava traindo. Mas ela foi contando aquilo, né? E aí eu aconselhei, né? Mas eu não podia falar algumas coisas com relação ao que estava acontecendo. Porque ela começou a contar e conta detalhes e tudo mais. Eu falei, nossa, uma observação apenas emocional disso aí já é uma coisa traumatizante, né? Porque você já imaginou você viver com alguém que você não confia? A gente tem que se relacionar com pessoas que nós confiamos, não é? Pelo amor de Deus, você já pensou se dentro da sua casa você não pode conversar com aquele que é o teu parceiro ou a tua parceira, né? Em que você divide a tua vida? Isso é muito sofrido, eu vejo como uma coisa muito triste, né? Fica um trânsito desequilibrado de raiva, de ressentimento, de mágoa, que não tem sentido acontecer, né? Eu sei que quando a gente começa a nossa vida, normalmente a gente se relaciona com as pessoas, mas nós ainda somos muito infantis, muito, sabe, imaturos, né? Então, a nossa maior força, a nossa maior pulsão
É a pulsão das energias instintivas, energias sexuais, né? Que a gente vai que vai, né? E confunde tudo, confunde, né, o abraço, o beijo, a relação física com amor. Isso é uma satisfação que é muito primitiva nossa, né? Então, só que a gente vai fazendo isso e depois o tempo vai passando, você vai se acostumando e lá na frente talvez as coisas não satisfaçam o suficiente, porque não existe um item importantíssimo, que é o item da comunicação, né? Do bom senso, do amor, de tratar com carinho, né? Não existe isso. O resultado, o relacionamento começa a ficar um negócio terrível, né? Uma coisa descontrolada. E o relato dessa mulher abriu precedente para outras pessoas. Eu falei, Nossa Senhora, eu não posso transformar o meu trabalho, né, numa situação em que eu simplesmente fico resolvendo problemas específicos. Porque o grande problema do ser humano é o relacionamento. Não é só o relacionamento afetivo, são todos os relacionamentos que a gente tem. É o relacionamento com o chefe, que representa uma figura de autoridade, que você não consegue nem falar bom dia para ele, né? É a figura da companheira ou do companheiro, que você olha para ele e acha que ele não é suficiente para você. Então, quer dizer, relacionamento é um negócio. Eu falei, eu não posso. Isso seria uma coisa de fazer uma consulta sentimental ou uma consulta individual para as pessoas. Mas seria melhor que eu pudesse falar isso para o público, né, de forma geral, e as pessoas aproveitarem, né, como eu estou falando agora com vocês, né? Ou seja, só que para falar a gente precisa aprender, estudar, trazer elementos que sejam consistentes, né? Senão a gente fala o que a gente vive somente, né? Eu acho que faz parte falar o que a gente vive, porque se você se melhorar, você pode dar bons exemplos, mas a gente acrescentar itens importantes de conhecimento, até que não são corriqueiros. E aí a coisa fica muito melhor, fica muito mais feliz, né? Então, esse lance, né, foi um lance marcante, porque cada vez que acontece alguma coisa na minha vida, eu fico pensando, nossa, isso aqui pode ter sido uma lição, deixa eu ver se eu aprendi, né? E isso aconteceu. E eu mudei até o meu comportamento com relação a falar sobre esses assuntos. Ou seja, quando se fala sobre alguma coisa, a gente já sabe que a pessoa quer uma resposta específica para ela, né? E isso até acontecia e acontece muito nas minhas palestras, onde uma pessoa fazia uma pergunta e a pergunta que ela estava fazendo era para que eu resolvesse uma questão dela, né? E muitas vezes eu respondia de forma ampla. E aí algumas pessoas falavam, puxa Moisés, mas a pessoa te fez uma pergunta e você respondeu de forma ampla, dando exemplos amplos, né? Eu acho que ela queria era a resposta para ela. Sim, nós queremos sempre a resposta para nós, né? Então, a gente sempre faz isso. A nossa vida é assim, cheia de questionamentos. Nós temos que entender isso, né? Daí é óbvio que é importante aquele que fala com o público que ele realmente se alimente de coisas boas, de coisas felizes, de coisas saudáveis, porque nós somos missionários, né? Eu acho que nós somos simplesmente missionários. Se você fala, mas eu não sou religioso nem nada, não. Se você fuma e você tem um filho, você está ensinando o teu filho a fumar. Não pensa que é diferente, né? Isso é simplesmente ser um missionário. Se você bebe e tem filho ou filha, depois você vai ficar reclamando que o teu filho virou alcoólatra, que a tua filha também virou alcoólatra. Não, você está ensinando para eles isso, né? Então, o que a gente aprende que seja da melhor qualidade, mesmo que a gente tenha dificuldades para isso, para passar para as pessoas um bom exemplo de vida, né? Eu penso muito nisso, porque é muito ruim você dar um mau exemplo. E mesmo a gente, às vezes, querendo dar um bom exemplo, a pessoa entende diferente.
Ela não entende exatamente o que você está falando, né? Então, eu já vejo que transitar nos meandros emocionais das pessoas não é muito fácil, procurando fazer o melhor possível. Mas imagine fazendo através dos nossos processos de ignorância, né, de não saber, de apenas querer falar, de apenas querer colocar para o mundo, sabe, porque a gente acha que a gente está certo. Eu tenho muito cuidado, reconheço que já cometi erros, todo mundo comete erros, mas cometer o erro é um item. Você perceber o erro e tentar corrigi-lo é outra história. Eu acho que vai ter um crescimento, né? Então, às vezes a gente fala uma coisa ou fala coisas que você fala, puxa, eu não devia ter falado isso, né? Ou eu prejudiquei, eu magoei, eu fiz alguma coisa que não foi legal e pronto. Não fica por aí, né? Então, vamos corrigir. Daqui para frente eu vou dar mais atenção a mim mesmo, até para não ficar cometendo esses enganos que eu estou cometendo, né? Ou não cometer isso que eu cometi. Essa é uma relação que a gente tem que aprender, né? A relação de você falar com o público é mais ou menos igual à relação que você tem de falar com uma pessoa só, né? Nessa relação, se você for melhor, você vai passar coisas boas para a pessoa. Se você for pior, você vai passar coisas que não são tão boas, né? Você fala, aí qual a necessidade disso? Talvez aí aconteça o meu grande erro, né? Eu penso que esse mundo tem que ser melhor, mas ele depende de cada um de nós. Ele não depende sabe, de a gente ficar falando que está certo. Ele depende de exemplos. Nós temos que ser melhores. Você vai errar? Sim, mas vamos tentar ser melhor. Eu vou errar, sim, mas eu estou tentando ser melhor, né? E aí, esse esforço é importante, né? E eu vejo isso, talvez por eu gostar tanto de estudar o comportamento humano, talvez por eu gostar tanto da espiritualidade, né? E saber que tudo isso não passa de conhecimento, é apenas conhecimento. Não dá para você dizer assim, eu entendo muito de comportamento humano e isso é importante. Não, você entende de comportamento humano e o caminho é infinito. As variáveis humanas são infinitas, né? Eu entendo de espiritualidade e eu sei muito. Não, cada um de nós sabe um pouco dessas coisas, porque esse caminho também é um caminho infinito. Se você falar assim, puxa, então eu sei duas coisas. Na verdade, eu acho que a gente não sabe muitas coisas. Nós sabemos sempre um caminho de conhecimento que inclui vários itens que nós estamos tentando aprender, né? É bom a gente ter a cabeça um pouco mais ampla, né, para sermos melhores, né? E é óbvio que nós podemos nos polir no que a gente fala, no nosso comportamento, sabe? Sair do nosso espaço de ego, né? A nossa população da Terra é uma população que foi treinada e amestrada para agir de acordo com o desejo daqueles que têm um pouquinho mais de cabeça, né? Ou que acham que tem um pouquinho mais de cabeça. E eu penso que para que a gente saia dessa coisa de rebanho, né, de cardume que nós fazemos parte, é uma questão de a gente começar a aprender cada vez mais, porque o conhecimento, com toda certeza, ele nos liberta, pelo menos de uma coisa, da ignorância, né? Mas é um caminho que vai nos permitir enxergar muito mais, né? Eu comecei falando sobre aquela mulher lá na rádio, né? E é verdade. Essa mulher, ela foi importante, ela nem sabe disso, e agora eu falando, tantos anos depois, ela nem sabe que eu estou falando dela, mas para vocês verem como cada pessoa pode afetar a outra de uma forma positiva, mesmo que ela não esteja tendo a intenção de fazer isso, né? Ela traz um assunto que, se ela falar para uma pessoa mais ignorante, eu peço desculpa por isso, mas uma pessoa mais ignorante, ela leva pelo caminho da ignorância. Se ela falar para uma pessoa mais esclarecida, a pessoa esclarecida leva para o caminho do conhecimento, do aprendizado e talvez transforme isso em luz.
Isso para mim é uma coisa maravilhosa e fantástica, né? Porque qualquer coisa que você receber, ela pode ser transformada em algo muito melhor. Aí eu chego num ponto que é o ponto de todo o estudo que eu tenho feito, de todo o aprendizado, né? Porque eu pensava muito, pela parte espiritual, eu pensava muito, como é que se faz tantos trabalhos espirituais com qualidade, né? Você tem tanta energia gerada em alguns lugares que são energias absolutamente defasadas e negativas. Como é que pode isso, né? E aí eu fui aprendendo e me empolgando. Inicialmente eu me empolguei muito, eu falei, nossa, é maravilhoso, porque imagina, você vai num lugar extremamente denso, um lugar cheio de raiva, cheio de, sabe, de coisas, de energias que são produzidas, que são despejadas no lugar, as mágoas, né, as traições, os ódios, sabe, essa coisa toda que você consegue colocar e concentrar num lugar todo. E essa energia ela fica ali como um bolo, mas será que existiria alguém, uma consciência que utilizasse essa energia? E aí, esse aprendizado para mim, né, foi fantástico. Foi fantástico porque eu fui trabalhando com assistência espiritual, aprendendo. No começo eu achava que eu sabia tudo, né? Eu sempre achei, não, eu sei tudo. Aí você vai vendo, cada vez você vai vendo que você sabe menos, né? À medida que você vai aprendendo, você vê que o espaço de conhecimento é muito maior do que você imaginava. E até porque nós temos aquela crença de precisamos encontrar a verdade. Eu creio que essa é a maior bobagem que nós já pensamos. A verdade é algo que a gente acha que conhece, né? Mas é uma coisa muito diferente. Não existe a verdade, né? Existe essa busca pelo conhecimento. E esse trabalho com energias, ele foi ficando cada vez mais aperfeiçoado dentro do meu coração. Até o momento em que eu comecei, olha que história comprida que eu estou contando para você, né? E começou lá na Rádio de Itatiba, eu não lembro mais o nome da rádio, tá? Não é Rádio Itatiba, era uma outra rádio. Mas, e que foi crescendo no meu coração ao ponto de eu falar como eu sou ignorante, hein? E eu não gostaria de morrer tão ignorante assim. Não dá para se morrer tão ignorante. Descobri que as energias mais densas podem ser transmutadas por consciências avançadas e essa mesma energia você pode salvar pessoas. Olha só que coisa fantástica, uma energia que é densa, que é uma energia que a gente poderia qualificar que é de raiva, de ódio, ela simplesmente, quando passa pelas mãos de uma consciência espiritual, ou mesmo física que tem a espiritualidade alta, ela pode se transformar em algo muito benéfico. Agora me digam, quem imagina isso, né? Quem imagina que a palavra daquela mulher lá na rádio poderia ajudar tanto a minha vida? E quem imagina que as coisas que a gente produz, as tranqueiras que a gente produz, podem ser utilizadas para o bem, mas que a nossa ignorância não permite que isso aconteça, mas que a sabedoria permite. Isso é fantástico. Ah, mas deixa eu fazer uma pausa aqui que eu preciso falar para vocês o seguinte. Olha só, eu estou fazendo um trabalho, esse trabalho é um trabalho que a gente está colocando como uma série. Eu estou desenvolvendo várias séries, né? E isso tem o intuito de poder continuar esse trabalho, obviamente, né? Porque o que a gente tem feito não se restringe só a falar de espiritualidade, né? Nós temos feito um trabalho muito mais amplo do que esse, que eu acho que a maioria das pessoas não sabe, né? Então, nós temos cursos, nós temos palestras, eu tenho mais de 1.200 vídeos feitos, né? E estou fazendo muito mais. O meu objetivo é um objetivo bem arriscado, né? É de fazer muito mais do que isso e colocar isso gratuitamente para as pessoas, né? Então eu tenho trabalhado
porque eu, não para agradar ninguém, mas porque eu penso que eu tenho que ser melhor e tenho que fazer as coisas com o coração. Então, esse trabalho aqui é um trabalho que a gente faz para ajudar a continuar. Essa primeira série chama-se Visão Psicanalítica e Espiritual. E nela eu coloquei três séries, né? três trabalhos que seriam comportamentos, uso de drogas e conflitos sexuais, onde você vai poder assistir esses vídeos, né? E nos ajudar a continuar. Né? Se você falar... tem uma coisa que sempre me incomodou bastante, que eu vou colocar para você aqui agora, é que como eu via muita coisa sobre espiritualidade, eu sempre achei que toda vez que você cobra alguma coisa, né, não tem a ver com espiritualidade. E eu, de verdade, eu creio que também não tem a ver com espiritualidade, com aquele sentimento bom de felicidade e tudo mais. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Eu até uma vez fiz uma palestra sobre o dinheiro, em que eu dizia que o dinheiro é a energia luciferiana. E eu explicava por quê. Porque isso cria conflitos, guerras, destruição. Mas eu acabei de contar para vocês algumas coisas da mulher da rádio de Itatiba e dos amparadores que transmutam as energias. Nesse momento, o que a gente recebe aqui é para continuar o trabalho. Nós estamos transformando a energia luciferiana na energia do amor. Eu gostaria que você entendesse isso e nos ajudasse, porque esse é o sentido do nosso trabalho. Muitas coisas a gente faz, e nós fazemos com sentimento, com esforço e com coração. São palestras, cursos, vivências de bioenergias, um trabalho maravilhoso no sítio São Damião, onde a gente reúne as pessoas para que elas possam aprender a se relacionar. Nós fazemos atividades no sítio São Damião que são gratuitas, que é para construir um mundo melhor. São várias atividades. Você pode ter certeza que a intenção do que nós fazemos transcende e ultrapassa aquilo que é a base da nossa sociedade atualmente, que é a energia do dinheiro. Nós vamos transformá-la em amor. Nós precisamos da ajuda de vocês para isso. Pode ter certeza. Não dá para se fazer algo sem estar nesse mundo. Mesmo as consciências mais evoluídas vão ter que trabalhar para fazer algo que vale a pena nesse mundo material. Isso, com certeza. Nós temos prática de projeção astral e clarividência toda quarta-feira. Você vem participar e você vai gostar, porque é um trabalho de esclarecimento, de aprendizado e de prática de coisas que aumentam a nossa competência para entender o mundo. E sábado nós temos palestras sempre, né? E imposição de mãos, hoje, né, você vem participar da imposição de mãos, e ela é toda quinta-feira, né? Toda quinta-feira você pode participar, às 19 horas. Vai ser um sucesso total. E mais uma coisa, não se esqueça que nós temos muitas atividades, você acessa o nosso site, né, e participa do nosso trabalho. E em breve eu vou estar com uma apresentação ao vivo, onde você vai poder fazer as suas perguntas, que será de sexta-feira, e nós vamos informar o horário. Vai ser feita pelo YouTube, com a intenção de levar mais esclarecimento. Esse é o sentido da vida. Eu agradeço a você por fazer esse caminho comigo. Nos encontramos no próximo programa. Obrigado.